a gente já pode dar início ao nosso programinha especial aqui, o Champions Cast, edição número 4 da temporada 2023-2024, para falarmos da terceira rodada da fase de grupos da Champions League. E nesse jogo, terceira rodada do Bayern de Munique, eles enfrentaram fora de casa, lá na Turquia, o Galatasaray, que tá fazendo uma temporada espetacular, que tá com um time muito bom, com vários jogadores interessantes, como o Ziyech, como o Mertens, vinham de uma vitória gigantesca contra o Besiktas, né, que é um dos maiores rivais, um dos maiores clássicos do futebol europeu, Galatasaray e Besiktas, e na Liga dos Campeões eles vinham de uma vitória colossal em Old Trafford contra o Manchester United. Então não era um time qualquer, né, tanto que acabaram conseguindo até fazer um jogo duro, né, como vocês podem ver aqui. O Bayern de Munique saiu na frente com um gol do Coman, marcado aí com assistência do Leroy Sané. Dois caras estão fazendo uma temporada muitíssimo boa. E ainda no primeiro tempo o Galatasaray conseguiu buscar o empate com ninguém mais, ninguém menos do que aquele que fura olho, mas também fura a defesa, parafraseando o grande Otávio Neto, tá bom? Ele sofreu o pênalti, né, o Icardi, e ele mesmo converteu o pênalti, mandou aquela famigerada cavalinha, mandou aquela cavosa, deixou o Wright estatelado no chão, empatou o jogo. O jogo foi bem difícil, como vocês podem ver aqui pela minutagem dos gols, né, mas na segunda etapa ali na reta final, o Bayern de Munique conseguiu fazer 2 gols e assegurar a vitória. O primeiro, o gol da vitória, digamos assim, marcado pelo Harry Kane, em que ele recebe um passe do Musiala, finaliza de letra, o rapaz, o defensor ali do Galatasaray impede o golaço de letra do Kane, mas no rebote ele conclui. O terceiro gol para fechar o caixão do Galatasaray. O Harry Kane faz a jogada pela esquerda, toca no Musiala, o Musiala domina e dá aquela sua batida tradicional que já tá virando marca registrada. Impressionante como finaliza bem o nosso querido Musiala. E aí eu já quero emendar aqui no gancho para mandar para Júlia essa dupla aqui. Jamal Musiala e Harry Kane é uma dupla simplesmente indecente, tá? Até que eu fiz a brincadeira aqui, essa dupla deveria ser ilegal. São dois jogadores ingleses, né? Por exemplo, a gente sabe que o Musiala, ele joga pela seleção alemã, mas ele cresceu na Inglaterra. Então a gente tem aqui dois jogadores que foram formados na escola inglesa e que hoje são dois dos melhores jogadores do mundo, na minha opinião. Fala pra mim, Júlia, você conseguiu ver os lances, conseguiu ver os gols desse jogo? Me diz aí, qual que é a sua expectativa para essa dupla, Jamal Musiala e Harry Kane, no decorrer, digamos, na próxima fase da Champions League? Afinal de contas, a gente já sabe que o Bayern de Munique já tá garantido no mata-mata, não tem absolutamente nada que impeça eles de chegar lá. Então, como você mesmo disse, não foi um jogo fácil para o Bayern de Munique. Na verdade, o primeiro tempo foi, por mais que tenha saído o primeiro gol, que o Coman abriu o placar, o Galatasaray foi muito superior que o Bayern na boa parte do primeiro tempo. O Bayern ficou muito refém, muito acuado nessa pressão do Gala. E, assim, o meio-campo do Bayern foi um ponto, assim, negativo, vamos dizer assim, principalmente na transição defensiva. O Bayern praticamente usava o contra-ataque no primeiro tempo, que é algo que você não tá acostumado de ver o Bayern tendo que recorrer a esse tipo de coisa. Mas, assim, foi uma imposição muito, muito forte do Galatasaray. Só que, enfim, é o Bayern de Munique, né? No final das contas, é o Bayern, e o Bayern sabe muito reagir nessas situações de adversidade. Muito por conta de jogadores como o Musiala e como o Harry Kane. Então, no segundo tempo, acabou ficando um pouco mais equilibrado. E, exatamente, eu achei mais, assim, jogadas um pouco mais individuais que salvaram o Bayern, exatamente nessa dupla. E o Harry Kane, cara, ele, assim, ele é muito fora da curva. Ele vai ser um centroavante que talvez daqui a uns anos as pessoas vão relembrar com mais gosto, com mais carinho. Ele tá fazendo uma temporada muito boa com o Bayern, já são 12 jogos, 11 gols e 7 assistências. Então o homem está mais do que adaptado. E, cara, o segundo gol, então, principalmente, né, na verdade o terceiro gol, que é o do Musiala, é uma jogada dele na esquerda. Isso mostra que, mano, ele não é um centroavante comum, sabe? Ele tem muito recurso para adicionar muito mais do que gols. Eu acho que esse é bastante diferencial do Kane. Eu acho que qualquer time da Europa ganha muito com o Kane, assim. Só ver as temporadas que ele fez com o Tottenham, que muitas vezes não estava lá, aquelas coisas. E essa é a minha expectativa. Eu acho que o Bayern de Munique, assim, não tem como duvidar do Bayern, mesmo com atuações um pouco abaixo, por conta de toda essa situação aí do Thomas Tuchel, mas continua sendo o Bayern de Munique, continua tendo que ter um olho aberto quando você vai jogar contra ele, não pode bobear, não pode perder tantos gols como o Galatasaray perdeu no primeiro tempo. Eu costumo dizer, né, eu costumo brincar com o pessoal que o Bayern de Munique é um clube que você não quer trombar no beco escuro, né? Você não quer estar andando na noite e você olhar assim pro outro lado da rua, tá ligado? Tá tudo escuro assim na noite e você não quer levantar a cabeça e ver que lá na rua ali escura tá vindo na sua direção o Bayern de Munique. É um clube chatíssimo, inclusive a nossa querida Júlia, que é... Eu sei muito bem.
A Júlia é torcedora do Barcelona, ela conhece uma coisa ou outra desse negócio de enfrentar o tal do Bayern de Munique, né? Mas é aquilo, como ela falou, o Bayern de Munique de fato tem algumas inconstâncias na temporada, digamos assim, mas é um clube que nunca dá pra gente subestimar, porque a qualquer momento eles podem engatar aí na temporada, sair passando o trator por cima de todo mundo e conseguirem ganhar o heptacampeonato da Champions League que eles estão buscando. O Bayern de Munique tá 100%, é uma das equipes que tá 100% na Champions League, como eu falei, praticamente decretado que eles estarão no mata-mata e estarão em primeiro lugar, né? Vão passar em primeiro lugar e aí azar de quem passar em segundo lugar e correr risco de pegar essa prendeira. Vamos pro próximo jogo então, do grupo A da Liga dos Campeões, que foi o jogo acho que foi o jogo mais louco dessa rodada, acho que já dá pra cravar que foi a partida mais cinematográfica, né? Até fiz uma piadazinha depois que já eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque tivemos esse jogo super, hiper, ultra, mega dramático entre Manchester United e Copenhagen. Que o Manchester United, como eu já vinha falando para os senhores, né, na nossa projeção dessa rodada 3 da Liga dos Campeões, que a gente fez no Eurocast segunda-feira, era vencer ou vencer. Aqui não tinha boi, não tinha desculpinha, não tinha escolha. Era jogo para vitória. O Manchester United precisava vencer, até como o pessoal da transmissão estava falando, nem que fosse de 6-0, nem que fosse com um gol de nuca, um gol de bunda, um gol de cotovelo. Tinha que dar um jeito de colocar a bola no gol lá e conseguir vencer esse jogo. Pelo nervosismo todo e pelo momento do Manchester United, que não é um bom momento, é uma temporada totalmente conturbada, vários jogadores lesionados, já era previsível que seria um jogo bastante nervoso e de fato foi. O United não fez um bom jogo, conseguiu a vitória, mas não fez um bom jogo. Fez um jogo bem ruim e você também conseguia ver esse nervosismo pelas ações dos jogadores em campo, né? Então o United até às vezes ele conseguia criar uma boa chance de gol, mas acabava desperdiçando. Uma que eu consigo me lembrar assim muito claramente, aconteceu ainda na segunda etapa, em que tem um escanteio, né, pro Copenhagen, sai o contra-ataque pro Manchester United, o Garnacho recebe uma bola, acho que foi do Eriksen que mandou. Ele sai de antes do meio campo, então não tinha nenhuma chance dele estar impedido. Era só correr, sei lá, driblar o goleiro, dar uma cavadinha. Tinha inúmeras opções que o Garnacho poderia fazer, mas ele simplesmente dá uma adiantada bizonha na bola. A bola corre 15 metros na frente dele, o goleiro pega a bola e a jogada é completamente morta, né? Ali dava pra você ver que assim, o Garnacho é um jogador que eu considero bom, é um cara que tem uma boa técnica, um cara jovem, precisa ser lapidado, obviamente, mas é um cara bom tecnicamente, mas nessa jogada ele estragou tudo, né, digamos assim. Só que ele, o herói da massa, o herói improvável, essa aqui é a famosa jornada do herói, cara. Você tem o Harry Maguire, que é um cara que já teve em muita alta quando ele tava jogando no Leicester, foi vendido como o zagueiro mais caro da história, é um cara de muita confiança do Gareth Southgate, jogou Copa do Mundo, e aí ele começa uma decaída. Acho que desde a temporada, especialmente 2021-22, que a temporada 20-21 dele é muito boa, mas a 21-22 pra cá é um desastre, são vários jogos muito ruins, são muitas falhas. O cara virou meme, né? Eu não consigo mais escutar Gangsta's Paradise, porque toda vez que eu escuto Gangsta's Paradise, eu lembro do TikTok do Harry Maguire fazendo merda, dando chute na cabeça do Pogba, fazendo gol contra. É uma loucura, o cara virou um personagem, né? Digamos assim. Mas nesta temporada, pelo menos por enquanto, né, ele deu o primeiro passo rumo à sua redenção, que foi com esse gol de cabeça marcado contra o Copenhagen. E assim, ainda tem uma piada, né? Porque o Harry Maguire ele postou, acho que foi um story, né? No Instagram dele, com a musiquinha que cantam pra ele, né? Que basicamente, assim, eu vou tentar omitir o palavrão, mas a musiquinha fala: a desgrama da cabeça dele é muito grande. 1, 2, 3, 4, tá ligado? Basicamente, assim, uma música que é feita pra dar uma sacaneada no tamanho da peça ali do Harry Maguire. E ele usou essa peça pra fazer o gol, pra abrir o placar e colocar o Manchester United na frente. Só que o que aconteceu, né, cara? Vocês sabem, Manchester United, nesta temporada, tá sendo um drama atrás de outro. E, obviamente, não poderia ser diferente nessa partida, porque o United vencendo por 1-0, o jogo totalmente no desespero, chega na reta final de partida. Último lance do jogo, literalmente último lance. E o que é que acontece? Sai um bendito escanteio pro Copenhagen bater. E assim, cara, narrador, ele tem a boca de praga, né, cara? Que na hora que sai o escanteio, o Jorge Riga já começa o drama. Escanteio pro Copenhagen!
já começa a fazer um drama assim, parecia que era um pênalti, né? Só que o pênalti acabou vindo depois, porque sai a cobrança do escanteio, bate e rebata, a bola vai para um lado, vai para o outro. Aí quando ela dá uma subidazinha assim, cara, a bola dá uma subida, ela desce praticamente em câmera lenta para um jogador do Copenhagen. E quando ele vai cabecear, o Scott McTominay mete o Bruce Lee para cima dele, levanta a perna, dá uma voadora no cara e obviamente foi marcado o pênalti. Ainda teve, cara, é tão cinematográfico isso aqui que aconteceu, que ainda teve um draminha, né? Porque era um pênalti super, hiper, ultra, mega claro. O McTominay deu um chute quase na cara do rapaz. E pra completar o drama, o juiz ainda ficou assim, ó. Sabe quando o juiz tá escutando o VAR? Ele bota a mão aqui na orelha e fica fingindo que tá escutando alguma coisa. Aí ficou tudo aquele negócio. Porra, será que ele vai anular o pênalti? Só que obviamente ele não anulou, porque era um pênalti claríssimo. Marcou o pênalti. E aí, de novo, eu digo, narrador, tem umas pragas que ele joga, umas bocas santas, né? Porque aí o Jorginho já começou. Pênalti, aí vai, e o Onaná, que tá sendo esculachado. Ele começou a destruir o Onaná, que está fazendo merda atrás de merda, que não acerta uma, que está sendo linchado em praça pública, que é um pobre coitado, que é um pobre diabo, que, meu Deus, que vida sofrida do Onaná. Ele desgraçou o Onaná só pra dizer que se ele pegasse o pênalti seria muito massa. E, de fato, ele acabou pegando o pênalti, né? O camisa 11 aqui do Copenhagen, que bateu, ele entrou no segundo tempo, tá? Então, isso aqui reforça aquela teoria de que diz, né, que jogador que entra não pode bater pênalti porque ele não tá na mesma temperatura do jogo, não sei o quê. O fato é que ele bateu o pênalti, como vocês podem ver aqui pela imagem, né? Ele não bateu no canto. Ele não bateu no canto, ó. Tem uma distância bem grande entre a bola e a trave. Então ele não conseguiu colocar a bola no canto. Só que ele colocou a bola alta. Então a gente sabe que tem muitos goleiros que eles pulam mais ou menos aqui, ó. Eles pulam nessa linha aqui. E aí o Onaná não. Ele deu uma seguradinha, pulou. E no que ele tava fazendo aquele movimento da pulada, ele reparou, ele viu, ele teve o reflexo, a ação de esticar a mão pra cima e conseguir fazer uma defesaça no pênalti ali batido pelo Larsson. E assim, esse era o último lance do jogo, né? Assim que o Onaná fez a defesa, ele comemorou ali e o juizão apitou pro centro de campo e encerrou a partida. Fala pra mim, Júlia, quantas estrelas no Letterboxd você daria pra esse filmaço que foi Manchester United de Copenhague? Cara, foi de emocionar, com certeza. História de filme. E vale lembrar que também o Onaná, ele teve uma defesaça também no segundo tempo, se eu não me engano, antes de fazer esse pênalti. Então, tipo assim, o cara já tava no caminho da redenção, sabe? O pênalti foi a cereja do bolo pra fazer o cinema chorar mesmo, emocionar a criança, enfim. E eu queria só uma informação importante, né? Que o McTominay, ele fez pênalti também, cometeu pênalti nesse final de semana passado contra o Sheffield. É verdade, foi na mão, né? A bola bateu na mão dele. Tá vivendo pra caraca, cara. Ele tá vivendo muito, porque ele já marcou 3 gols nesses 2 últimos jogos também pelo United, né? Contra o Brentford e o Sheffield, eu acho. Sim. E também é um personagem um tanto improvável, eu acho. Muito. Mas, assim, foi um jogo que, apesar desse drama e esse final feliz, né? Digamos assim, eu acho que é um jogo que continua a preocupação em relação ao United nessa temporada. Eu, particularmente, assisti esse jogo, o primeiro tempo foi uma desgraça, cara. Nossa Tem senhora. muito erro de passe, muita pouca criatividade. Parece que é uma seleção que se encontra em 3 meses na data FIFA, sabe? Ninguém se conhece. E o McTominay começar também, acho que foi um erro do Ten Hag, porque ele não é muito participativo, assim, no jogo. Inclusive contra o Sheffield, que ele comete o pênalti, ele marca um gol, ele jogou por 60 minutos e ele completou, acho que 8 passes. Então, assim, não é... Tanto que o United, ele melhora com a entrada do Eriksen. Ele traz exatamente essa criatividade, ele jogou muito bem. Exatamente. E assim, como você falou, o McTominay, ele tem gostado de viver, né? O Manchester United, ele vive um momento um pouco agridoce, digamos assim, porque ele vem de 3 vitórias consecutivas, que é a melhor sequência da equipe na temporada. Só que dá pra dizer que nesses 3 jogos o United não jogou bem, né? Ele jogou mal nos 3 jogos, só que, sei lá, na mística, na força da camisa, de não sei de quê, pra quem acredita nessa parada de camisa, acho que dá pra justificar que mesmo jogando mal, os 3 jogos ele conseguiu as 3 vitórias, né? E o McTominay acho que é um personagem bem importante dessas 3 vitórias, porque ele faz 2 gols nos acréscimos contra o Brentford, aí no jogo contra o Sheffield ele faz um gol e comete um pênalti, e agora ele cometeu um pênalti. Então ele tá sempre aparecendo ali. É aquele negócio, né? Ou você ajuda, ou você atrapalha, mas você tem que participar. Então ele tenta participar de qualquer forma, mesmo que seja atrapalhando, mas ele tenta participar de qualquer jeito, né? E obviamente tivemos também a redenção aqui do Maguire e do Onaná, e até o Mesut Ozil, né? Que não jogou no Manchester United, mas jogou na Premier League com a camisa do Arsenal. Ele fez um tweet, né? Parabenizando o Onaná e o Maguire pela atuação deles e colocou assim: silenciaram os haters, né? Que coisa da hora, né, cara? Quem que não gosta
gosta de dar aquela silenciada nos haters. Mas assim, com essa vitória do Manchester United, a situação no grupo A da Liga dos Campeões ficou o Bayern de Munique patrolando, né? Tá passeando no grupo com muita tranquilidade. 3 jogos, 3 vitórias. A única coisa que tá pra você criticar no Bayern realmente é a defesa, né? Que eles já tomaram 5 gols, marcaram 9 gols e tomaram 5. Tá uma defesa bem irregular. Em segundo lugar, ainda está o Galatasaray, né? Porque eles venceram o Manchester United. Esse confronto direto que o United perdeu pro Galatasaray foi uma derrota que pode prejudicar bastante eles lá no final do grupo. O Galatasaray tá com 4 pontos, né? Conseguiu um empate contra o Copenhague e uma vitória contra o United. E o Manchester United ali respira por aparelho, acho que por aparelhos não, vai. Tá dando uma respirada razoável. Conseguiu seus 3 primeiros pontos, tá 1 ponto atrás do Galatasaray. A briga do United é com o Galatasaray, não tem pra onde correr. Vão ser 3 jogos agora. Vai enfrentar mais uma vez o Copenhague, o próximo jogo que também precisa vencer. Esse segundo jogo contra o Copenhague, porque, por exemplo, na próxima rodada, se o United vence o Copenhague, muito provavelmente ele vai terminar em segundo lugar a rodada, porque o Galatasaray vai pegar de novo o Bayern de Munique, só que na Allianz Arena. E aí é praticamente derrota certa, né? Então esse próximo jogo é muitíssimo crucial para as pretensões dos Unidos de Manchester na Champions League 2023-2024. Vamos para o próximo grupo, então, em que tivemos Lens e PSV se enfrentando. E também tivemos o Arsenal, que visitou o Sevilla num jogo importantíssimo, válido pelo grupo B da Liga dos Campeões. Esse jogo aqui eu não consegui ver, né? Acho que infelizmente era um dos jogos com, digamos assim, do futebol raiz, né? Só quem acompanha esse aqui é a galera do futebol raiz, né? Porque é um jogo sem muito apelo, digamos assim. Então não vou enganar os senhores aqui e dizer que não, pô, pode crer, eu tava lá acompanhando o jogo do Lens contra o PSV. Mas uma coisa que eu sei é que o PSV é um dos melhores times da temporada pelo que vem fazendo na Eredivisie. O PSV tá 100% na Eredivisie, né? São 9 jogos e 9 vitórias até aqui no campeonato. Tá passando o trator por cima de todo mundo lá. Tá aí tentando fazer alguma graça na Liga dos Campeões, né? A gente sabe que é difícil os clubes holandeses quando eles vêm pra jogar Champions, mas o PSV pelo menos até aqui ele conseguiu 2 empates, né? Esse aqui foi o segundo empate da equipe contra o Lens. Os gols do jogo foram marcados pelo Bakayoko, pelo PSV e pelo El Ouahy. O El Ouahy, que para quem não conhece, ele é um jogador jovem francês que surgiu na temporada passada no Montpellier e foi contratado pelo Lens para substituir o Openda, que foi para o RB Leipzig. E ele está indicado no troféu Copa. Então a France Football considera o El Ouahy como um dos 10 melhores jogadores sub-21 do mundo. Tu conseguiu ver alguma coisa desse jogo aqui, ô Júlia? Então, eu assisti os gols e, assim, o gol do Bakayoko foi um gol bem bonito, foi um chutaço fora da área. E ele é outro jovem também, ele tem só 20 anos, belga. E o El Ouahy, né, ele fazendo mais um gol na Champions, ele fez no jogo passado, se eu não me engano. E ele, como você mesmo disse, teve uma temporada muito boa pelo Montpellier na última temporada. Ele fez quase 20 gols na Ligue 1, isso com o Montpellier, que ficou em 10º tantos aí na liga. E foi praticamente um gol de voadora, né, que o Frankowski cruzou e ele botou pra dentro, assim, uma voadorazinha, né? Uma pequena voadora. Mas é isso, né? O PSV ainda não conseguiu nenhuma vitória na Champions League. Ele tá competindo provavelmente uma vaga pra Europa League com Sevilha, pelo menos nesse primeiro turno. E é muito bizarro, porque o PSV, por mais que esteja em primeiro lugar, com 100% de aproveitamento na Eredivisie, não consegue de jeito nenhum uma vitóriazinha na Champions. Vamos ver aí, né, se eles conseguem nas próximas rodadas. E neste mesmo grupo tivemos, obviamente, o jogo destaque, Sevilha e Arsenal. Nesse jogo aqui, o nosso queridôncio Sérgio, quer dizer, queridôncio não pra Júlia, né, o Sérgio Ramos voltou a jogar... voltou a jogar a Liga dos Campeões, né? Tá jogando pelo Sevilla novamente depois de bastante tempo. Inclusive o Sérgio Ramos ele tem um recorde, cara. O Sérgio Ramos, ele tem 140 partidas na Liga dos Campeões. Todas ele foi titular. É bizarro. O cara nunca saiu do banco no jogo de Champions. Em todos os jogos que ele disputou na Liga dos Campeões, ele foi titular e esse daqui foi mais um deles, né? O Sérgio Ramos que tá aí de volta ao Sevilla para fazer a sua last dance. Não sei se ele faz aposentar depois dessa passagem no Sevilla, mas é provável que sim. Enquanto o Arsenal vinha de uma derrota pro Lens na segunda rodada, né? Então isso era um jogo bem importante, porque você imagina o cenário. O Arsenal ele venceu o PSV na primeira rodada, aí perdeu pro Lens. Se ele perde agora também, meu irmão, as coisas iriam começar a dar uma complicada. As coisas iriam começar a ficar estranhas, né? Especialmente
principalmente considerando que o Arsenal, a gente falou aqui várias vezes, era um time que a gente praticamente já considerava classificado, né? Porque é o melhor time desse grupo com sobras, né? Disparado, na minha opinião. E acho que eles conseguiram, de certa forma, mostrar, porque foi uma vitória dura contra o Sevilha, mas uma vitória em que a qualidade do Arsenal se sobressaiu, porque foram 2 golaços marcados pelo Arsenal. O primeiro marcado bem na reta final ali do primeiro tempo, né? Marcado pelo Martinelli, que começa com uma jogadaça do Gabriel Jesus, em que ele deixa 2 vagabundos pra trás, os caras não viram nem a cor de Jesus, né? Eles ficaram rezando pra Jesus ali. Ele dá aquela enfiada de bola maravilhosa pro Gabriel Martinelli, que sai praticamente ali do meio campo, né? O Martinelli super, hiper, ultra, mega rápido, coloca a bola na frente e faz o que eu sempre digo aqui que atacantes precisam fazer, atacantes que são rápidos. Sai na cara do gol, cara, dribla o goleiro. Irmão, se tá só você e o goleiro, e você é um jogador de explosão, de velocidade, dribla esse goleiro, meu irmão. Mas a gente sabe que vários jogadores não têm esse raciocínio, né? Então o cara sai na cara do gol, mesmo sendo um cara rápido, com bom drible, ele vai, chuta a bola na canela do goleiro e acaba perdendo o gol. O Martinelli não, foi esperto, deu tapa pro lado e só fez rolar a bola por fundo do gol. No segundo tempo, o Sevilha ainda conseguiu empatar aí com o gol do Gudelli, mas o Arsenal segurou a vitória com um golaço do Gabriel Jesus, que estava inspirado. Eu vi até uma página do Arsenal que falou que em noite de Champions o Gabriel Jesus vira o Ronaldo fenômeno, né? E de fato, cara, o Gabriel Jesus ele tem ótimos números na Champions League. Deixa eu até pegar aqui pra... São 23 gols. Ah, você já tá aí, show de bola. 23 gols é um número muitíssimo bom. Cara, você tem noção, o Gabriel Jesus ele tem o quê? 26 anos de idade? 26 anos de idade o Gabriel Jesus tem, cara. E ele já tem 26 gols na Champions League. Esse é um cara que pode se tornar o brasileiro com mais gols na Champions League, com toda certeza. O recorde é do Neymar, com 41 ou 42 gols, se eu não me engano. O Gabriel Jesus, eu imagino, não vejo motivo para ele sair do futebol europeu nem tão cedo. Então, se ele continuar jogando em clubes de alto nível como o Arsenal, se ele continuar indo bem assim, com toda certeza, um dia ele pode ameaçar esse recorde do Neymar na Champions League. Fala pra mim, Júlia, você conseguiu ver os gols, os golaços que o Arsenal fez? E me explica, aproveita aí, me explica como que o Fernando Diniz conseguiu só colocar o Gabriel Martinelli durante 5 minutos na primeira data FIFA em que ele esteve no comando da seleção brasileira. Me explica. Essa explicação, infelizmente, eu não tenho. A gente tem que cobrar o Fernando Diniz na casa dele, todo mundo aqui na live, por favor. Cobrança, cobradão na casa dele, porque, cara, é inexplicável. A frieza que ele faz o primeiro gol é de cara com o goleiro, eu acho muito bizarro. Tipo assim, ele olha pra bola, olha pro goleiro, dribla. É incrível, mano, é incrível. E no futebol brasileiro, assim, é muito comum você ver exatamente o que o Yuri falou, né? O cara vai lá e chuta na cara do goleiro, você passa mal com o seu time. Eu já passei muito com isso com o Gabigol, particularmente. Mas o Gabriel Jesus é outro também que na seleção ele é muito injustiçado. Eu acho que muita gente que acaba não acompanhando o futebol europeu ou os times do Gabriel Jesus acaba deixando ele de lado, acha que ele é só um jogador que tem que somar gols no final da partida e essas coisas. E óbvio que ele tem muitos gols na Champions, mas ele agrega muito mais pro jogo, muito mais do que gols. É um jogador bem versátil, né? Joga em todas as posições do ataque. Exatamente. Até no próprio gol dele, ele faz uma jogada, sabe? É um gol que ele dribla também dentro da área. Enfim, ele tem muito recurso, muito. E é muito injustiçado. Gosto muito do Gabriel Jesus também. Eu vejo que muita gente às vezes usa argumento que o Gabriel Jesus não fez gol em Copa do Mundo, não tem feito tantos gols com a camisa da seleção brasileira, então por isso tem que convocar o fulano que tá destruindo o futebol brasileiro. Cara, só tem uma coisa pra dizer pra você. Pega o Gabriel Jesus e coloca no futebol brasileiro, ele ia fazer isso aqui parecer uma brincadeira de criança, cara. O Gabriel Jesus com 18 anos de idade jogando no Palmeiras, ele fez o futebol brasileiro de gato e sapato. Imagina o Gabriel Jesus agora que tá no auge da carreira dele praticamente. Então, acho que às vezes muita gente esquece desse pequeno detalhe do nível de enfrentamento. O Arsenal venceu o Sevilha, lidera o grupo B da Liga dos Campeões com 6 pontos, né? Jogou 3 vezes e conseguiu 2 vitórias. E esse grupo, cara, ele tá um pouco embolado, porque a gente tem o Arsenal liderando com 6 pontos. Logo depois vem o Lens com 5 pontos, né? 3 deles conquistados contra o Arsenal, uma baita vitória do Lens. Aí depois temos o Sevilha e o PSV com 2 pontos, né? Ou seja, a gente vai entrar no segundo turno da fase de grupos com o Lens e o Arsenal aí na pole position, digamos assim, largados na frente para conseguirem uma vaga no mata-mata. Mas eu acho que não dá pra gente descartar
Ninguém ainda, sinceramente. Eu acho que todos ainda têm chance de se classificar para o mata-mata, obviamente levando em conta que o verdadeiro objetivo do Sevilha, o objetivo oculto do Sevilha, é se classificar para a Europa League. Com um pequeno detalhe que eu vou explanar aqui para os senhores, esta é a última Champions na qual o time que cair na primeira fase vai para a Europa League. A partir da próxima Champions vai mudar o formato, vai ser uma Champions completamente repaginada e não vai ter mais isso de time que cair na primeira fase da Champions e ir para a Europa League. Então, a partir da próxima edição, quem jogar Champions só vai jogar Champions. Não vai para a Europa League, não vai para canto nenhum. Se caiu na Champions, irmão, vai chupar o dedo, vai para caçar o que fazer, vai jogar o campeonato, mas não vai mais cair para a Europa League. E aí, numa dessas, o nosso querido Sevilha vai simplesmente se recusar a ficar no G4 do Campeonato Espanhol. Vamos então para aqui pro grupo C, tá? Vamos pro grupo C, que grupo C, cara, teve muita tristeza envolvida com esse jogo aqui, ó. O Union Berlin recebeu o Napoli na Alemanha, tá? Lembrando mais uma vez que o Union Berlin não pode jogar no seu estádio na Liga dos Campeões porque o estádio deles é muito pequeno e a UEFA não aceita. Então eles precisam mandar o jogo no Estádio Olímpico de Berlim. Obviamente tem muita gente, né? A torcida lotou o estádio, mas queira ou não queira, você não jogar na sua casa faz sim uma diferença, mesmo que você esteja com a companhia da sua torcida. O Union Berlin que tá numa fase horrorosa, então já era esperada essa derrota. Para vocês terem uma ideia, ai Deus, que tristeza, é a 9ª derrota seguida do Union Berlin na temporada. Cara, 9 derrotas seguidas é algo, como é que eu posso dizer, é brutal para qualquer time. Pode ser o pior time do campeonato, pode ser o pior time da Ligue 1, o pior time da La Liga, o pior time da Bundesliga. O pior time da Bundesliga, no caso, tá sendo o Union Berlin, né? Tá com 9 derrotas seguidas. É realmente uma situação bem triste, cara, porque eles começaram a temporada muito bem, fazendo 2 vitórias por 4-1. Parecia que seria mais uma boa temporada do Union Berlin, que vem escalando, digamos assim, o futebol europeu com o Urs Fischer, mas, sei lá, tá com a cara muito feia. Eu diria que se não fosse o Urs Fischer, que é um treinador com muita moral no Union Berlin, ele já teria sido demitido, né? Mas pelo menos eu acho que ele não vai cair mesmo fazendo uma temporada bem ruim. Inclusive tem até uma cena bem bonita que rolou. Os ultras do Union Berlin, eles se reuniram com o elenco ali do clube no campo, depois do jogo contra o Napoli, e apoiaram eles, né? Deram palavras de incentivo, dizendo, pô, a gente tá na Champions, isso aqui já é uma vitória, vocês enfrentaram o Napoli, e o Napoli só deu um chute a gol, vocês têm que se orgulhar, tá ligado? Eles foram bem aconchegantes, digamos assim, e enfim, eu acabo ficando muito triste, cara, porque o Union Berlin é um clube muito simpático, nada contra o Napoli, mas eu gostaria que eles tivessem arrancado, nem que seja um empate aqui pra acabar com essa sequência de derrotas, mas o Napoli fez a sua, jogou com seu uniforme preto maravilhoso e conseguiu vencer por 1-0, gol do Raspadori, numa jogadaça do nosso querido Kvaratskhelia, que jogada que ele fez, cara, Kvaratskhelia tá voltando ao seu alto nível, né, a gente sabe que na temporada passada ele teve uma reta final, digamos, um último terço de temporada bem ruim, mas tá recuperando o nível. No final de semana ele fez 2 golaços e foi o jogador da semana do Eurofoot, e agora na Champions League deu uma baita de uma assistência pro gol da vitória do Napoli. Júlia, você acha que já deu ruim pro Union Berlin aqui nessa Champions? Não vai conseguir nem pegar uma Europa League, ou ainda dá pra fazer uma retomada desse cinema, ainda dá pra eles se engraçarem? Como é que é o negócio? Então, 3 rodadas dá pra acontecer ainda muita coisa, né? Porque o Braga tá com 3 pontos e o Union Berlin tá com 0. Então dá pra fazer uma graça. Mas eu acho que foi o que eles falaram, né? Só de chegar na Champions League já acho uma vitória. E eu particularmente tô torcendo muito pro Union Berlin ter uma vitória na Champions League, porque vai ser a primeira vitória na história dos caras na Champions League. Então acho que vai ser uma comemoração muito foda. Esperando muito aí por esse dia. Mas a situação já tá feia, tá em 15º, beirando a zona de rebaixamento na Bundesliga. Então, assim, tá muito difícil. Eu não sei o que vai acontecer aí pra reverter essa situação, sinceramente. Como você mesmo disse, é um time muito simpático. Então, enfim, torcendo aí por uma reviravolta aí de cinema. E é difícil, né? Porque os próximos 3 jogos deles vão ser... eles vão visitar o Braga, que derrotou eles lá na Alemanha de virada. Aí depois vão visitar o Napoli, no Maradona, que é sempre terrível de se jogar. E vão receber o Real Madrid. Então, a gente quer ver essa primeira vitória do Union Berlin na Liga dos Campeões, mas tá difícil. Eles também caíram num grupo muito infeliz, né? Deram azar. Pegou Napoli, Real Madrid, é um saco também.
Deram azar. O Braga, que é um dos melhores times de Portugal, né? Vem com um trabalho maravilhoso aí. O Napoli, atual campeão da Série A. E a desgraça do Real Madrid, não precisa nem contextualizar, né? E falando na desgraça do Real Madrid, falando neles, né? Falando nos caras, tivemos, obviamente, o Real Madrid enfrentando o Braga, lá em Portugal. O Real Madrid foi visitar o Braga, utilizou esse uniforme preto aqui, que é maravilhoso, tá? Pense num uniforme bonito, esse uniforme do Real Madrid. E para variar, o Real Madrid conseguiu mais uma vitória. É outro dos times que estão com 100% de aproveitamento. E essa vitória começou, né, com o gol do Rodrigo. Nosso querido Rodrigo Góes, que não é aquele do... Quem você pensa que é? O Chris Bumstead, o Sib... Tem que seguir o chefe, não é mesmo? Não é esse Rodrigo Góes aí aqui, tá? Esse aqui é o outro Rodrigo Góes. Ele marcou o primeiro gol do Real Madrid, que começou numa jogada maravilhosa do Vinícius Júnior. E surrupiaram a assistência do Vinícius Júnior nessa jogada, tá? Não consideraram a assistência dele, porque a bola dá uma rebatida ali com o defensor do Braga. Mas o gol do Rodrigo não foi surrupiado. E assim, como vocês podem ver aqui na tela, o dado, a estatística, o Rodrigo Góes, então, se tornou um dos 3 brasileiros que mais marcaram gols com a camisa do Real Madrid na Champions League, né? Temos aqui o Rodrigo, o Vinícius Júnior, que são os dois brasileiros craquinhos do Real Madrid na atualidade, né? E o Roberto Carlos, que é uma lenda do Real Madrid, um jogador lendário, um dos maiores jogadores da história do clube, que também marcou 16, né? O pequeno detalhe aqui é que o Roberto Carlos é lateral esquerdo. Então já é impressionante ele estar aqui, né? Com esses números, vários gols aqui de falta, né? Cada pedrada que o Roberto Carlos fazia. Mas, obviamente, é um caminho natural que o Vinícius Júnior e o Rodrigo ultrapassem Roberto Carlos, porque os dois são atacantes, né? São jogadores ofensivos, então é óbvio que eles vão fazer mais gols. O que impressiona, cara, acho que todo mundo deve ter a percepção de que o Vinícius Júnior tá melhor na carreira do que o Rodrigo. O pico do Vinícius Júnior é mais alto do que o do Rodrigo, né? As últimas 2 temporadas dele são coisas brutais, fenomenais, que na minha opinião, pelo menos, o Rodrigo ainda não conseguiu atingir. Mas o fato é, na Champions League o Rodrigo se transforma. Ele faz cada coisa bizonha na Champions League, cara, que só pra você ter uma noção, acho que o primeiro jogo dele na Champions, ele faz um hat-trick contra o Galatasaray. Então o cara já começou mostrando a que veio. Fora, obviamente, a Champions que ele venceu, né, da temporada 21-22, em que ele marca gols no mata-mata contra o Chelsea e aqueles 2 gols épicos contra o Manchester City. Não obstante, também tivemos, para variar, né, dá variada, vamos uma coisa que não anda acontecendo muito, mas sim, o Judo. Hey Jude, don't make it. Ele mesmo. Jude Bellingham marcou de novo, né? O cara simplesmente não se cansa. Ele não cansa, cara. O maluco, porra, todo dia, toda semana, todo jogo parou, cara. Faz uma coisinha diferente pra dar uma variada na tua vida. Fecha esse braço, pelo amor de Deus. Erga os... Quando o Bellingham faz gol, eu posto logo no Eurofute. Erga os braços agora. Comemorar... Pronto, a gente tem a Júlia aqui, que é torcedora do Barcelona. Ela vai lembrar dessa comemoração aqui feita pelo Messi no Santiago Bernabéu em 2017, né? Em dezembro de 2017, em que o Messi faz o gol e faz essa comemoração. E tem a interação dele com o Messi antiga, hein? Ele é o GOAT. Essas coisas aí, coisas... Eu não vou entrar nessa seara aqui, que eu não quero confusão pro meu lado. Mas o fato é que, naquela temporada 17-18, o Messi fez essa comemoração aqui umas 3 vezes, se eu não me engano. Não é uma marca registrada do Messi, mas que ele fez. Enfim, Jude Bellingham, melhor temporada goleadora da carreira dele, foi a temporada passada, na qual ele marcou 14 gols pelo Borussia Dortmund. Ele já tá com 11 nessa temporada. Cara, a gente tá em outubro, eu sou maluco, a gente tá em outubro, estamos em março. É em março que a gente tá? Em outubro, né? Até onde eu sei. A gente tá em outubro. E ele só precisa de mais 3 gols para igualar a sua temporada mais goleadora na carreira. Ele precisa de só mais um gol para igualar o número de gols marcados pelo Zidane na primeira temporada dele pelo Real Madrid. E outra coisa é que no Borussia Dortmund, em 132 jogos que ele jogou com a camisa do Borussia Dortmund, foram 24 gols. E ele já tá quase já em 12 partidas a metade. É mais um golzinho e já chega na metade, cara. Que loucura, velho. Não, isso é muito doido, cara. E o gol, e assim, o gol em si, agora falando dos gols, né? A gente falou do primeiro, que o Vinícius Júnior faz jogada pro Rodrigo. O segundo também é passe do Vinícius Júnior, mas assim, o Bellingham domina, ele dá uma chapada com tranquilidade, cara, que parece que ele tá jogando sinuca no bar, tomando cervejinha, tá ligado? Ele pegou ali o taco dele de sinuca, deu aquela tagada no canto lá, o goleirão do Braga não conseguiu pegar. E aí, pouco depois desse gol do Bellingham, o Braga ainda diminui com o gol do Diallo, mas aí eles não têm forças para buscar o empate. Até ainda sai mais um gol do Real Madrid com o Vinícius Júnior, que foi anulado por causa da cuca do Vinícius Júnior, cara. Aquela tecnologia de impedimento automático, é automático, né, com o próprio nome já diz, obviamente, mas acabou sendo anulado o gol do Vinícius Júnior, porque metade da testa dele tava à frente, cara. Que loucura.
A tecnologia é braba. Mas tem muito o que fazer. Impedimento, cara, é sim ou não. Não tem interpretação. O juiz não pode dizer, mas é só a cabeça dele, vamos validar. Não, tem isso. O software lá apontou que tá impedido e eles têm que anular. O que você vê dessa equipe do Real Madrid? Porque eles estão 100% na Champions, mas ainda não massacraram ninguém. Foram 3 vitórias, as 3 por um gol de diferença. Você acha que as coisas estão começando a ficarem azeitadas nessa equipe ou eles estão vencendo mais pelo talento do que propriamente pela qualidade coletiva da equipe? Eu acho que ainda tem alguns problemas defensivos do Real Madrid, tanto que tem alguns sustos, tem uma defesa do Kepa, mas, cara, quando você tem um trio de ataque desses também, é muito difícil você não ganhar uma partida. Enfim, é muito, muito complicado mesmo. Eu acho que, assim, o Real Madrid ele pode sofrer um pouco na partida, mas é uma superioridade técnica muito grande. É um elenco muito bom. E não teve nenhum massacre. O massacre vai vir sábado contra o Barcelona, não é certo? Todo mundo sabe. A gente vai chegar lá no Barcelona, mas se aquele cara que saiu com dores não jogar, vai ser complicado. Sem spoiler. Sem spoiler. Mas assim, cara, só pra vocês terem uma noção do que a Júlia falou, o Real Madrid ele não ganhou 2 jogos na temporada. Um foi contra o Colosso de Madrid, contra o Atlético de Madrid, tá? Foi inclusive a única derrota deles. E o outro foi o empate no fim de semana contra o Sevilla. Ou seja, os únicos 2 jogos que eles não ganharam são 2 jogos bem difíceis do futebol espanhol, que é enfrentar o Atlético de Madrid no Civitas Metropolitano e enfrentar o Sevilla no Ramon Sánchez Pizjuán. Então, de resto, passaram um trator por cima de todo mundo, estão 100% na Champions League e estão ali no Campeonato Espanhol fazendo uma campanha bem, bem sólida agora e vão ter o El Clásico pela frente lá no sábado, vão enfrentar o Barcelona para tentarem aí jogar uma pá de cal na temporada do rival e assumirem de vez aí a liderança do Campeonato Espanhol. E assim, então, ficou o grupo C da Liga dos Campeões, né? O Real Madrid 100% liderando, passando trator por cima de todo mundo. O Napoli, que venceu o União Berlim, deve ser o segundo classificado, né? Deve passar ali junto com o Real Madrid pro mata-mata. E o Braga, que por enquanto tá largando na frente para pelo menos jogar o playoff da Europa League. Acho que o Braga ainda tem chance, né? Porque ele tá 3 pontos atrás do Napoli, ainda tem 9 pontos em disputa. Mas eu diria que tudo se encaminha aqui para ser o prognóstico inicial de Real Madrid, se classificar em primeiro, e o Napoli se classificar em segundo. Vamos pro grupo D, então, em que tivemos primeiramente a Internazionale, né? Esse jogo foi no primeiro horário da terça-feira. A Internazionale recebeu o Red Bull RB Salzburg no San Siro, enfrentando o fiel da balança do grupo, né? A equipe mais fraca ali do grupo D. O Inzaghi aproveitou para poupar alguns titulares, né? Para dar descanso para alguma galera ali, tanto que o nosso Matusalém aqui, Alexis Sanches, teve uma oportunidade de jogar. E por falar nele, até separei aqui um postzinho. Ano passado, a Inter e o Alexis Sanches rescindiram o contrato que eles tinham. Eles tinham um contrato até 2023. Ano passado não, 2022 no caso, né? Eles tinham um contrato até 2023 e simplesmente decidiram rescindir ali por mútuo acordo. Ele foi jogar no Olympique Marseille, jogou uma temporada no Olympique Marseille e terminou o contrato não foi renovado. E aí a Inter estava meio que sem opções de mercado, ela foi lá e falou, tá bom, vá, pode voltar. Aí recontrataram um cara que eles tinham dispensado há um ano atrás. E esse cara marcou o seu primeiro gol nessa temporada justamente na Liga dos Campeões, um gol bem importante, né? Um gol que ajudou a Inter a conseguir essa vitória, né? Como vocês podem ver aqui, a Inter abriu o placar com o gol do Alexis Sanches no primeiro tempo. No segundo tempo a Inter voltou bem mal, o Salzburg voltou indo pra cima. Pense num time que joga com coragem, é essa equipe do Salzburg. Eles usam o lema do Fernando Diniz muito a sério, de coragem para jogar. Eles voltaram de forma bem ofensiva, foram pra cima da Inter e conseguiram empatar um jogo com um golaço do nosso mano Glock aqui, que também marcou na primeira rodada contra o Benfica lá na Luz. Só que, obviamente, a Inter tem bem mais qualidade. Depois que eles sofrem um empate, eles começam a dar uma pressionada ali no Salzburg. Descolam um pênalti sofrido pelo Fratesi e o Çalhanoğlu consegue converter o pênalti e dar a vitória para a Inter. Inclusive, esse é o terceiro pênalti que o Çalhanoğlu bate na temporada e o terceiro que ele converte, né? Ele é um excelente batedor de bolas paradas. Eu achei incrível, cara, na Inter. O Çalhanoğlu, ele bate tudo. É escanteio, lá vai ele para bater. Escanteio na esquerda, na direita, lá vai ele para bater. É falta, lá vai ele para bater. É falta no meio campo, lá vai ele pra bater, é pênalti, é tudo, cara. Qualquer coisa, os caras chamam o Çalhanoğlu, ele vai lá e bate. Daqui a pouco vão colocar ele pra bater
tiro de meta também nessa equipe. Fala pra mim, Júlia, o desempenho da Inter, porque assim, a Inter, acho que todo mundo concorda que é o time mais forte desse grupo D aqui. Você acha que, com o desempenho que eles estão mostrando nessa Champions até aqui, eles podem repetir uma campanha tão boa que nem fizeram na temporada passada? Eu boto fé, porque, assim, em questão até de, não só de resultado, mas de desempenho, eu acho a Inter de Milão um dos times mais fortes, assim, da Champions League no geral. Eu acho que, assim, é complicado cravar, né? Porque daí envelhece mal a fala que eu falo aqui, e aí vão me perseguir até a morte. Mas eu ficaria de olho nessa Inter aí, porque até agora são 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 28 gols marcados e apenas 7 gols sofridos. E uma derrota só nessa temporada. Então, assim, eu boto muita fé, eu acho que é um time que é capaz de ir longe, e é um time que vence e convence também dentro de campo, tá consistente a temporada, mas, assim, eu acho que tudo muda também no ano que vem, na segunda parte da temporada as coisas ficam mais loucas. Vamos só ficar de olho, então. Realmente, cara. E é muito bom ver a Inter nessa fase, cara, porque pra quem já acompanha futebol europeu há mais tempo, sabe que eles passaram, tanto a Inter quanto o Milan, passaram por um período sombrio ali durante a dinastia da Juventus, cara, que era muito ruim ver a Inter, ver o Milan, eles não conseguiam montar times bons, era sempre uma draga atrás da outra. Aquela época que o Felipe Melo, eu tenho pra mim na minha cabeça que a pior fase que eu vi da Inter foi a época que o Felipe Melo tava jogando lá, cara. Que toda vez que eu lembro da fase ruim da Inter, vem à cabeça o Felipe Melo dando voadora na cara de um rapaz lá e sendo expulso no jogo do Campeonato Italiano. Mas eles realmente estão conseguindo se manterem competitivos aí nos últimos, acho que 4 anos já, né? Já são 4 ou 5 temporadas muito boas da Inter, uma atrás da outra. E nessa daqui eu acho que dá pra cravar que eles são o melhor time da Itália, estão fazendo uma temporada melhor do que o Milan, do que o Napoli. Assumiram a liderança do Campeonato Italiano no fim de semana, depois da derrota do Milan pra Juventus. E nesta temporada, eles já golearam o Milan por 5-1, né? Uma vitória muito épica, muito emblemática. E devem aí, sem problemas nenhum, sem muitas dificuldades, se classificarem pro mata-mata da Champions League. E neste mesmo grupo, também tivemos o falecimento do nosso querido Benfica, tá? F no chat, para quem aí tá acompanhando o Eurocast ao vivo, F no chat. Eu fiz isso aqui no Eurão ontem, eu vou fazer de novo, ó. Esse aqui é o martelo do julgamento, tá? E, ó, eu vou decretar aqui, ó. Está decretada a eliminação do nosso querido Benfica da Liga dos Campeões de 2023-2024. Era algo que eu já alertava, tá? Depois da primeira rodada, nem da segunda. Depois da primeira rodada, quando o Benfica foi derrotado em casa pelo Salzburg, cara, mano, grupo, cara, Champions League não tem mistério. Eu adoro esse formato da Champions porque ele é muito simples. Se você cai num grupo com 2 concorrentes fortes, que foi o caso do Benfica, caiu com a Real Sociedade e com a Inter, vai ter um terceiro concorrente ali que é fraco na maioria das vezes, né? Dificilmente forma um grupo igual o grupo F, que tem 4 times ali chatos. Então você não pode, cara, você não pode perder pontos pro fiel da balança. Você não pode perder pontos pro time fraco do grupo. O que que o Benfica fez? Ele abriu a Champions tomando 2-0 do Salzburg e perdendo na Luz para o pior time do grupo. Então ali já tava encaminhada a merda, né? Já tava feita ali. Então se complicou demais o Benfica depois da primeira rodada. Na segunda rodada foi derrotado fora de casa pela Internazionale, o que é uma derrota que não é desastre, né? Já é esperado que você enfrente a Inter no San Siro e perca. O que não era esperado era perder os 2 jogos que fez em casa, né? Perdeu pro Salzburg na Luz e também perdeu para a Real Sociedade na Luz. Um jogo que o Benfica não conseguiu jogar com força máxima, né? O Koksu começou no banco, o Di Maria foi desfalque para essa partida, mas mesmo assim eu acho que foi um jogo bem fraquinho do Benfica, longe do que era aquele Benfica da fase de grupos da Champions passada, em que eles conseguiram passar em primeiro lugar num grupo com o Paris Saint-Germain de Messi, Mbappé e Neymar, e também com a Juventus. Foi uma Champions realmente maravilhosa aquela que o Benfica fez. Nessa daqui, um desastre total. Foram derrotados para a excelente equipe da Real Sociedade, que tá fazendo uma baita temporada. O Braz Mendes, que marcou um dos melhores do time. Tem também o Takefusa Kubo, que foi eleito o homem do jogo. Desgraçou a defesa do Benfica o jogo inteiro. Pense no japonês. Bom de bola é o tal do Takefusa Kubo, cara. Joga bola demais. Acho que é questão de tempo que algum clube mais rico, uma potência maior do futebol europeu, tire esse cara da Real Sociedade da mesma forma que o Odegaard também chegou a ter um período ali na Real Sociedade, mas não ficou muito tempo. Depois foi pro Arsenal. Então tem também o Oyarzabal, que também é um jogador excepcional, atacante ali da Real Sociedade. É um time bem chato de se enfrentar. E agora com essa derrota, como eu falei, eu acho que é seguro cravar que o Benfica já era, porque o próximo jogo agora deles vai ser na Real Arena contra a Real Sociedade.
qual é a situação do grupo? Deixa eu já dar o panorama aqui. Grupo D, temos a Real Sociedad em primeiro pelo critério de desempate, né? Porque ela sofreu um gol a menos do que a Inter, mas os dois estão com 7 pontos, a Inter em segundo. O Salzburg está em terceiro com 3 pontos, esses 3 pontos conquistados contra o Benfica na rodada 1. E o Benfica amargando a lanterna com 3 jogos, 3 derrotas, 0 gols marcados. Eles estão a todo vapor tentando repetir a campanha de 2017 2018 e 4 gols sofridos, né? 2 contra o Salzburg, 1 contra a Inter e agora 1 contra o Benfica. Nenhum gol marcado. Nenhum gol marcado. Júlia, o quão decepcionante para você é essa campanha do Benfica? E você concorda comigo que já era, né? Eu acho que realmente tá muito difícil de reverter, principalmente o próximo jogo vai ser contra o Real Sociedad fora de casa, que vem tendo uma temporada muito boa. Se eu não me engano, só teve 2 derrotas na La Liga, que foi contra o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Exato. Então, né, Contra compreensível. dois dos times mais fortes do campeonato. Exatamente, então acho bem compreensível. De resto, e o Braz Mendes também, que tá com 3 gols na Champions League, é praticamente um gol em cada rodada, mais uma assistência, vem sendo o destaque aí do Real Sociedad na Champions. Mas assim, cara, pra reverter dá, né? Porque o Salzburg tá com 3 pontos, mas eu acho que vai ser muito complicado, porque tem que torcer muito pro Salzburg, tipo assim, se afundar de vez mesmo, e ficar essa competição entre os dois. É muito difícil, cara. Eu nem sei se isso já aconteceu, cara. Eu acho que se fuscar, se revirar ali os perfis do Opta, eles podem ter alguma estatística se isso aí já aconteceu. Mas realmente você iniciar a Champions com 3 derrotas num grupo. Porque assim, se fosse um daqueles grupos que tem 2 times fortes e 2 muito fracos, aí você começa mal, beleza, porque os outros são fracos, você ainda consegue tentar ali dar uma reagida pra conseguir a vaga. Mas nem a Real Sociedade nem a Inter são times fracos, então é muito difícil imaginar que eles vão perder as próximas 3 rodadas e que algum deles, né, seja a Real ou seja a Inter, vão perder as próximas 3 rodadas e que o Benfica vai ganhar as próximas 3. Especialmente considerando que nessas próximas 3, como você falou, um é contra a Real Sociedade na Real Arena e um é contra a Inter na Luz. Então, putz, cara, acho que deu ruim para o Benfica. Tem que pelo menos aí, né, se estapear ali com o Salzburg para conseguir jogar os playoffs da Europa League, porque mata-mata de Champions, um abraço, né? Vamos então agora pro grupo E, o grupo onde está o maior time do futebol europeu. Já eu vou dizer qual é. Mas primeiro tivemos o Feyenoord, o atual campeão da Eredivisie, enfrentando a Lazio. E o Feyenoord, que por falar a gente tava falando no Benfica, né? O Benfica contratou o Koksu, que era um dos melhores jogadores do Feyenoord na temporada passada, que eles ganharam o campeonato holandês, mas mesmo assim o Feyenoord está muito bem, está fazendo uma boa Eredivisie, ele está disputando o título, não tão boa contra o líder PSV que está 100%, mas ainda assim muito boa. E o destaque, o cara dessa equipe, está aqui o nosso mexicano de apenas 22 anos, Santiago Jiménez. No mames, incrível, cara. O Jiménez já tá com 15 gols. É o jogador com mais gols na temporada europeia, tá? Somando ligas ali e Champions League, né? Somando os campeonatos nacionais e Champions League, nenhum jogador fez tantos gols quanto o Santiago Jiménez. Fez agora os seus 2 primeiros gols na Champions, porque o Jiménez acabou desfalcando o Feyenoord nas 2 primeiras rodadas, né? Inclusive, cara, eu tenho pra mim, assim, certeza de que provavelmente o Atlético de Madrid não teria vencido o Feyenoord na rodada passada se o Jiménez tivesse jogado, porque o Atlético de Madrid fez um péssimo jogo defensivo para variar e conseguiu buscar uma vitória de virada ali num jogo bem irregular da equipe do Simeone, né? Mas se eles estivessem com o Jiménez, eu acho que eles teriam conseguido, nem que seja um empate no Civitas Metropolitano, porque esse cara aqui é muito bom jogador. Inclusive, ele meteu 3 bolas na rede nesse jogo, né? Mas um gol acabou sendo anulado pelo árbitro de vídeo e os outros 2 acabaram valendo. O Feyenoord fez um jogo muito bom, passou por cima da Lazio. A Lazio até conseguiu fazer um gol de pênalti com o Pedro ali na reta final do jogo, mas na maior parte do tempo eles não viram a cor da bola, né? Parecia que era É até estranho, né, cara, você ver uma situação dessa, porque os clubes holandeses, eles são muito fortes na Holanda, mas quando vão jogar na Liga dos Campeões, eles não conseguem ter essa superioridade, né? Especialmente quando pega um time de uma das ligas mais fortes, como é a Lazio, que joga na Série A italiana. Mas o que a gente viu em campo foi totalmente o oposto, né? A Lazio parecia ser só mais um time da Eredivisie e o Feyenoord mostrou todo o seu gigantismo, né? O Feyenoord, que é um dos times mais tradicionais da Europa, é o primeiro time
holandês a conquistar a Liga dos Campeões, inclusive que é motivo de frustração, foi motivo de frustração na vida inteira do Johan Cruyff, né, que ele não conseguiu fazer o Ajax ser o primeiro a conquistar a Champions. Júlio, você conseguiu ver os gols do nosso querido Giménez? O que você acha do centroavante mexicano aqui? Você acha que é questão de tempo desse cara estar jogando em um dos clubes potências aí do futebol europeu e esteja brilhando aí, quem sabe, no Campeonato Espanhol, numa Premier League, daqui pro futuro? Eu, particularmente, não assisti os gols dessa partida, né? Porque tive problemas técnicos antes de entrar aqui. Mas na temporada, ele vem fazendo uma temporada muito fantástica pelo Feyenoord mesmo. Já são 15 gols, eu acho. 11 jogos, por aí. Cara, o cara tá metendo gol pra caraca, tem 22 anos. Eu acho que realmente é questão de tempo pra ele aparecer em um clube mais da top 5 ligas aí. É o sucessor do Chicharito, né? A gente tem que ter um mexicano que joga muita bola em algum grande clube, né? Então, quem sabe se o Real Madrid não tiver sorte com o Mbappé no ano que vem, quem sabe eles não vão atrás aqui do Giménez pra encher uma vaga centralmente ali do elenco, né? Porque ele realmente é muito, muito bom jogador. E neste mesmo grupo, hoje tivemos Celtic contra o Atlético de Madrid. Foi visitar o Celtic lá. E assim, esse jogo aqui foi o jogo em que eu senti o peso do karma. Eu paguei a língua porque em algum dos programas das últimas semanas aí, eu esculachei aqui, eu falei que não importa o que os clubes escoceses façam na Scottish Premiership, porque geralmente a diferença é muito grande. De fato o Celtic, ele passeia no campeonato escocês. É uma diferença muito grande, é uma dinastia bizarra que os caras têm lá. Na maioria das vezes eles conseguem vencer todos os títulos nacionais, mas quando chega na Champions eles não costumam ir bem, né? Costumam, na verdade, ir bem mal. Tanto que o Celtic não tá fazendo uma boa Champions, né? Eles foram derrotados nas 2 primeiras rodadas, mas conseguiram o seu primeiro pontinho aqui nesse jogo contra o Atlético Madrid. Um jogo que o Atlético Madrid, para variar, foi muito mal defensivamente. Essa tá sendo uma marca dessa temporada do time do Simeone, porque o Atlético Madrid do Simeone sempre foi muito conhecido pela defesa sólida e pelo ataque clínico, cirúrgico. Mas nessa temporada, nesse ano de 2023 de maneira geral, o Atlético Madrid tá tendo um ataque muito bom, cara. É muito bom ver os jogadores do Atlético Madrid trocando passes. É um jogo aproximado, um jogo muito vistoso para o meu gosto de futebol. Eu gosto muito de ver quando os jogadores se agrupam ali no lado do campo e ficam trocando passes, fazendo jogadinhas bonitas ali. De forma muito incrível explorar a questão dos corredores, né? Que a gente tem o Molina e o Samuel Lino. Infelizmente hoje o Lino não conseguiu jogar, tá com probleminha físico. Jogou o Galán no lugar dele. Não tem a mesma qualidade do Lino. Mas eu acho que na parte ofensiva, com a bola, o Atlético Madrid conseguiu fazer um bom jogo. Só que na parte defensiva, como eu falei, horroroso, como tem sido há bastante tempo. Logo no comecinho do jogo, o Celtic abre o placar com o gol do nosso querido Furuhashi Kun aqui, que, porra, cara, ele faz uma jogada. Mano, é uma jogada tão básica, mano. Ele faz 1-2 com o cara do Celtic. O cara devolve pra ele. Ele entra no meio da defesa do Atlético Madrid pra receber o 1-2, como se não fosse nada, como se fosse um fantasma que tá entrando ali. Então é um sistema defensivo que tá muito, muito ruim no Atlético Madrid. Aí o Furuhashi invade a área ali, toca, tira do Oblak com maior tranquilidade. Incrível como tá surgindo o jogador japonês bom. E o Celtic começou o jogo hoje, acho que com 3 japoneses, cara. Acho que eles estão explorando bastante essa escola aí de jogadores japoneses que tem surgindo. Inclusive um deles se machucou logo no comecinho do jogo. O Atlético conseguiu empatar o jogo com o Griezmann. Inclusive esse gol do Griezmann é sortudo, porque acho que é o Molina que sofre o pênalti. O Griezmann bate, a bola rela, a bola pega bem de raspão assim na mão do Hart, do Joe Hart, goleiro lendário aí do Manchester City, que agora tá no Celtic, e depois pega na trave, aí volta no Griezmann e o Griezmann do rebote faz o gol de empate. Porque assim, vocês sabem, lance direto, o jogador não pode tocar 2 vezes na bola. Então se o Griezmann tivesse batido, a bola tivesse ido direto na trave e voltado pra ele não poderia fazer o gol de rebote, a jogada seria anulada. Mas como ela relou na mão do Hart, ele fez o gol e o gol foi validado. Ainda no primeiro tempo, o Celtic de novo conseguiu furar a defesa do Atlético Madrid com o Luiz Palma, né? Uma jogada que começa do lado esquerdo, faz o balanço pro lado direito, pega o Palma sozinho, ele finaliza, solta uma pedrada, a bola pega na trave e acaba entrando. E aí na segunda etapa, o Atlético Madrid pressiona bastante, volta de forma bem ofensiva e consegue descolar o gol de empate num baita cruzamento, num baita passe do Llorente pro Morata, né? O Morata tá lá no segundo pau e executou uma das coisas não, a coisa que ele
sabe fazer de melhor, que é a cabeçada. O Morata cabeceia muito bem. Eu já fiz inúmeras críticas ao Morata, mas nenhuma delas foi ao cabeceio dele, porque ele realmente cabeceia muito bem. Ele cabeceou no contrapé do goleiro, empatou o jogo. Depois o Atlético Madrid ainda seguiu pressionando bastante ali. Teve chances de virar o jogo, né? Especialmente depois que o Correa entra. Ele entra no lugar do Morata, que acabou cansando ali. Ele faz uma jogadinha maravilhosa, recebe a bola, ele dá aquele corte de letra que você já dá o corte driblando, só que depois ele finalizou e o goleirão do Celtic conseguiu fazer a defesa. O Atlético Madrid teve o Depay expulso com 2 cartões amarelos. Depois que o Depay foi expulso, praticamente o jogo acabou. O Atlético Madrid não conseguiu mais fazer nada, só segurou o resultado ali, digamos assim. E assim, a série de vitórias, o Atlético Madrid estava com 6 vitórias seguidas. Essa série de vitórias acabou na Escócia contra o Celtic. Não sei se você conseguiu ver os lances, porque esse jogo acabou faz pouco tempo e depois a gente teve aqueles probleminhas antes da live. Mas o que você tá achando então da Champions e da temporada do Atlético Madrid? Você acha que dá para sonhar em retornar a uma final de Champions para mais uma vez a gente perder para o Real Madrid? Depende, tudo depende, né, Yuri? Do mata-mata, como que vai ser. Eu não me arrisco, assim, de pegar um time já forte, assim, nos oitavos, por isso que eu nem me empolgo muito com o meu time, sinceramente. Mas o Atlético de Madrid realmente vem tendo uma temporada muito boa. Tá sendo muito bom de assistir o futebol do Atlético de Madrid, por mais que tenha uns problemas defensivos. Acho que ainda dá pra ajustar. E o nosso Furuhashi Sama marcando novamente no Champions League, né, cara? Marcou contra a Lazio, marcou agora de novo. Ele é muito bom. Segue marcando o nosso Japo. Não é à toa que a seleção japonesa tá numa fase maravilhosa, né, cara? Além do Furuhashi, eles tinham o Kubo, que a gente já falou aqui nessa live sobre, e tem o Mitoma, que também tá jogando muita bola lá no Brighton, na Premier League. Então, é uma geração bem interessante aí do futebol japonês. Eles estão com várias vitórias consecutivas lá. É o Blue Lockzão aí que tá dando um resultado. Mas assim, cara, você falou aí de que é bom ver o Atlético Madrid jogar, e tem sido muito bom porque pelo fato do Atlético Madrid estar com um ataque muito bom e uma defesa muito ruim, o que é que acontece? Os jogos são muito divertidos. Os jogos do Atlético Madrid são sempre muito movimentados, né? Tem sido jogos muito movimentados, né? Todas as partidas que eles fazem, com muitos gols saindo de ambos os lados, né? Então, eu espero que daqui para a segunda metade da temporada o Simeone consiga dar um jeito nessa parte defensiva, porque você tem um time que joga e deixa jogar desse jeito que o Atlético Madrid está sendo, pode até ser bom por um lado, né? Mas a gente não é o Real Madrid. O Real Madrid ele gosta muito de fazer isso, né? De jogar e deixar jogar. Só que o Real Madrid é cagado pra caramba e tem vários dos melhores jogadores do mundo. Então a gente não pode contar com essa sorte, porque senão a gente vai acabar se estrepando. Especialmente se, por exemplo, vai que o Atlético Madrid passe em segundo nesse grupo. Eu não tenho dúvida que se passar em segundo, o sorteio vai colocar a gente contra o Bayern de Munique, né? Vamos esperar para ver. Vamos agora então pro grupo G, falar do jogo entre Newcastle e Borussia Dortmund. Assim, cara, o horário das 16 horas na Liga dos Campeões é uma loucura. É muito jogo acontecendo, né? E hoje, especialmente, tinha vários jogos interessantes. E desse jogo aqui, eu não vi o primeiro tempo, mas eu consegui pegar uma boa parcela ali da segunda etapa. O gol do Emeka, ou Emecha, eu não sei se é... É porque eu sou um cara acostumado a ver Mecha sendo pronunciado Mecha por causa do Tengen Toppa Gurren Lagann e outros animes aí de robô gigante. Então, eu não sei exatamente como é que pronuncia o nome do rapaz aqui, mas eu imagino que seja Emecha ou Emeka. Mas enfim, este homem aqui, este jogador de futebol, marcou o gol do jogo, o gol do Borussia Dortmund no final da primeira etapa ali, um gol bem bonito, que você de passagem, né? Dá uma jogada um pouco, dá uma rebatida ali na área, bola vem para ele e ele acerta o chute com muita felicidade. E depois desse gol aqui, o Borussia Dortmund praticamente se abdicou de qualquer ação ofensiva que pudesse ser feita com a bola, porque o segundo tempo inteiro no St. James Park foi basicamente o Newcastle com a bola pressionando demais o Borussia Dortmund em busca do gol de empate. Como vocês podem ver pelo placar, esse gol de empate não saiu, mas o Newcastle colocou, cara, de cabeça assim, eu acho que foram 2 ou 3 bolas na trave, acho que foram 2. Teve uma que foi uma jogada de bola parada, né? A bola parada do Newcastle é fortíssima, graças ao Kieran Trippier, saudades, jogou muito no Atlético de Madrid na campanha da La Liga, conquistada em 2021, e ele é muito bom de bola parada, cruza muito bem a bola, ele é igual o Çalhanoğlu lá na Inter, ele bate todas as bolas paradas do Newcastle, sem exceção,
Sempre que tem uma bola parada, um escanteio, uma falta lateral, qualquer coisa, é ele que vai lá pra bater. Aí ele cobrou essa falta, acho que não me lembro quem foi que desviou, se foi o Longstaff, acho que foi o Longstaff. A bola bate na trave e assim, é aquela batida na trave sortuda, né? Porque quando você tá com azar, a bola bate na trave e quica dentro do gol. Mas o Borussia Dortmund tá com tanto azar, tá com tanta sorte, aliás, que a bola bate na trave, quica no chão e sai. Aí ali na reta final também do jogo, já depois de muita pressão, de várias finalizações, várias tentativas do Newcastle, tem uma jogada totalmente no desespero ali, a bola vai pingando na área para um lado e para o outro, sobra para o Gordon gira, bate, a bola desvia na perna do defensor do Borussia Dortmund, encobre o Kobel, né, do goleiro do Borussia Dortmund, e pega na trave de novo, ela quica no chão e sai. Então realmente era a noite do Borussia Dortmund, eles estavam com muita sorte, mesmo usando esse uniforme horroroso, que eles tentaram fazer uma estética diferenciada aqui, mas fica parecendo que a camisa tá toda amassada. Nem esqueceram de passar o pano na camisa do Borussia Dortmund antes de uma partida de Champions League, né? Depois desse jogo aqui, o grupo ficou bastante embolado, tá? O grupo ficou bastante embolado. Eu tenho dito desde que saiu o sorteio que para mim o Dortmund era o pior time desse grupo, mas a verdade é que desde o começo da temporada o time do Borussia Dortmund melhorou bastante. Eles estão invictos, tá? Eles ainda não perderam na temporada. Estão no G4 da Bundesliga, só 2 pontos atrás do líder Bayer Leverkusen. Então, realmente, o Borussia Dortmund tem surpreendido muito, muito, mesmo que eles não tenham feito um bom mercado. Não conseguiram nem de longe repor a altura a saída do Jude Bellingham, que foi pro Real Madrid. Júlia, não sei se você concorda comigo de início de que o Dortmund era a equipe mais fraca desse grupo. Mas agora você acha que depois desse primeiro turno eles conseguiram um empate contra o Milan e uma vitória contra o Newcastle, perderam para o PSG no Parque dos Príncipes, que já era esperado. Você acha que eles realmente agora vão conseguir essa classificação ou você acha que o Newcastle ou o Milan ainda vão conseguir tomar essa vaga do Borussia Dortmund, que neste momento está em segundo lugar no grupo? Cara, o Milan vem sendo uma grande decepção, então pensando mais em Borussia e Newcastle, eu acho que vai ser uma disputa muito boa, porque por mais que o Borussia começou a Champions meio com o pé esquerdo, né, com uma derrota e um empate, e ainda não tinha marcado nenhum gol, marcou agora contra o Newcastle, ele fez uma partida, assim, o primeiro tempo foi muito da hora, foi 10 minutos muito elétrico, assim, eu fiquei até nervosa assistindo, nem era meu time, mas eram pra lá e pra cá, e eram defesas absurdas. O Nick Pope salvou uma hora, 2 chances claras do Dortmund, uma atrás da outra, era o contra-ataque, roubada de bola. Meu Deus, eu não conseguia nem respirar assistindo aquele jogo. E aí depois foi calmando um pouco a partida, né? Mas, assim, tanto que eu achava que essa partida ia ter vários gols. Infelizmente teve só um. Eu boto fé que o Borussia ainda pode reverter um pouco a situação. Eles, há pouco tempo, eram líderes, né, da Bundesliga. Enfim, a Bundesliga tá muito mais disputada, acirrada, nessa temporada. Mas eu coloco fé que pode ter uma reviravolta aí do Borussia, cara. Não dou como morto, não. Muito pelo contrário. Deu uma embolada bem federal no grupo. Inclusive, um detalhezinho sobre esse jogo, o Sandro Tonali, ele entrou ali na segunda etapa, acho que tava faltando, sei lá, uns 25 minutos pro jogo acabar. E muito provavelmente esse foi o último jogo do Tonali na temporada, tá? Porque já saiu a notícia aí em vários veículos, inclusive o Fabrício Romano divulgou, que o advogado do Tonali fez um acordo com a Procuradoria da Federação Italiana pro Tonali ser suspenso do futebol por 10 meses, por ele ter apostado em jogos de futebol, né? Inclusive, ele chegou a apostar em jogo do Milan, quando ele jogava no Milan. Então, isso é estritamente proibido. Jogadores de futebol, qualquer pessoa envolvida no futebol profissional, não pode apostar em jogos de futebol. O Tonali apostou, confessou que é viciar, que está com problema de vício em apostas, não só em futebol, como em outras coisas, e não teve jeito, não teve como evitar. Ele vai ficar 10 meses sem jogar, só vai voltar a jogar em agosto, ou seja, no comecinho da temporada 24, 25, vai perder o restante dessa primeira temporada no Newcastle e também vai perder a Eurocopa 2024. Situação bem lamentável para um cara com potencial tão grande como o Tonali. Ele, inclusive, chegou a entrar nesse jogo, né? Fez aí os últimos minutos antes da suspensão. Exatamente. E neste mesmo grupo, obviamente, o grupo da morte, que chegou a ser descrito por muitos aí como o grupo dos mortos, né? Porque os primeiros jogos ali tinha muita gente jogando nada. O começo de temporada do Newcastle foi bem ruim, depois melhorou. Começo de temporada do PSG foi bem ruim. O começo de temporada do Milan tomou 5-1 da Internazionale. E o Borussia Dortmund também começou a temporada bem lento. Então parecia que seria realmente o grupo dos
mortos, mas pelo menos por enquanto quem não está sendo um dos mortos é o PSG, né, que conseguiu aí a sua segunda vitória, tá liderando de forma isolada o grupo, né, um grupo que, como eu falei, depois dos resultados de hoje, tá embolado, né, a gente tem aqui o PSG com 6 pontos, né, foram 3 jogos, 2 vitórias, as 2 vitórias em casa no Parque dos Príncipes, uma contra o Dortmund e agora contra o Milan, e foram derrotados na rodada passada pelo Newcastle por 4-1, uma das maiores derrotas da história do PSG na Liga dos Campeões. Mas pelo menos por enquanto, em casa eles têm conseguido ser sólidos, né? Têm conseguido ser competitivos e asseguraram aqui essa vitória sobre o Milan por 3-0, graças muito ao golaço que marcou o Tartaruga Ninja aqui, o Kylian Mbappé, né? O jogo tava 0-0, tava um jogo bem truncado no primeiro tempo, vários cartões amarelos, o jogo bem amarrado, mas o Mbappé desamarrou esse jogo, né? Jogadinha ali pela esquerda, ele invade a área, dá aquela tradicional jogada que já é marca registrada do Mbappé, né? Que ele dá uma gingada, abre para a direita e finaliza, né? E aí quando o Mbappé faz isso, ele tem duas formas de finalizar. Aqui é uma que é aquela finalização mais tradicional, né? Aquela chapada no canto direito do gol, e a outra que é chutar na cruzada para tentar pegar o goleiro no contrapé. E aí ele optou por essa segunda opção, chutou na cruzada, a bola passa no meio das pernas, acho que era o Tomori que estava marcando, se eu não me engano, ou era o Kalulu, não vou lembrar agora. Era ele mesmo. Aí pegou no contrapé do Manhã. Então o Manhã ficou completamente vendido, né? Porque o Manhã ele dá aquele passinho esperando o chute tradicional, que é o chute na chapada, né? Que vem aqui. Só que aí o Mbappé manda no contrapé dele, ele fica pregado no chão, parecendo um poste. Não tinha nada que ele pudesse fazer. E no segundo tempo, o PSG voltou muito bem. Acho que o segundo tempo do PSG foi bem melhor do que o do Milan. Como eu falei, o primeiro tempo foi bastante disputado. Mas na segunda etapa, o PSG ali já começa fazendo um gol com o Dembélé, né? Que acabou sendo anulado porque o Dembélé tava... Putz, eu não me lembro agora. Foi anulado por impedimento. Acho que foi por impedimento, né? Quase com a certeza que foi isso. Porque esse jogo no segundo tempo, como eu falei, eu não tava assistindo ele. Eu passei pro Newcastle e Borussia Dortmund. Mas esse gol do Dembélé é anulado, seria o primeiro gol do Dembélé com a camisa do PSG. Ele tá perseguindo esse gol desde o comecinho da temporada, né? O Dembélé que trocou o Barcelona pelo PSG, então tá fazendo a sua primeira temporada pelo clube da capital francesa. Mas o gol foi anulado, ele não conseguiu quebrar esse cadeado ainda, mas depois ele participa da jogada do segundo gol, né? Porque o Dembélé ele finaliza do pé esquerda, o Manhã faz a defesa no rebote, o Colomani só empurra. Colomani completamente em posição legal, porque não dá nem pra você, não dava nem pro torcedor do Milan sonhar com impedimento, porque tinha um jogador do Milan dentro do gol. Então era óbvio que o Colomani estava em posição legal, ele só fez conferir ali. Depois o PSG deu aquela cozinhada, né? E no fim do jogo, o sul-coreano Kang In Lee marcou ali um belo gol, né? Jogadinha pela direita, a bola iria para o Gonçalo Ramos, né? Ele faz o corta-luz maravilhoso e o Kang In Lee chega chapando para dar números finais. Baita vitória do Paris Saint-Germain, mas deixa uma pulguinha atrás da orelha, porque eles tiveram um jogo horroroso fora de casa contra o Newcastle e dessa vez venceram de novo dentro de casa, né? Já tinham vencido o Borussia Dortmund. Um detalhezinho sobre o jogo de hoje é a escalação. Na derrota contra o Newcastle, o Luiz Henrique teve a brilhante ideia. O Luiz Henrique é cheio de brilhante ideia. Ele teve a brilhante ideia de iniciar o jogo com 4 atacantes. Ele tirou o Vitinha do time, que tinha feito uma excelente primeira rodada contra o Dortmund, e escalou o time com o Dembélé, o Gonçalo Ramos, o Colomani e o Mbappé. 4 atacantes para enfrentar o Newcastle no St. James Park. O Newcastle que é um time conhecido pelo seu meio-campo fortíssimo. Obviamente deu tudo errado, o PSG tomou 4-1. Só que dessa vez ele não cometeu o mesmo erro, deixou o Gonçalo Ramos no banco e começou o jogo com o Vitinha e o Zaire Emery fazendo aquela dupla de primeiro volante e segundo volante, e acabou dando tudo certo, a equipe foi muito bem. Como eu falei, o Luiz Henrique ele gosta dessas coisas, né? Tanto que jogou a Copa do Mundo 2022, ele era treinador da Espanha, e ele pegou o Rodri e colocou na zaga, porque ele não queria abrir mão do Busquets. Então ele pegou o melhor volante do mundo naquela época, naquela temporada, na temporada passada, e colocou para jogar de zagueiro. Luiz Henrique, ó, é um cara que gosta de fazer experimentos, né? Ele é um cientista, Luiz Henrique, é o cientista da bola. O que você tá achando, Júlio? O que você achou desse jogo? E o que você tá achando da temporada do PSG até aqui? Você acha que agora, sem o Messi, sem o Neymar, eles vão conseguir montar um time mais coletivo ali em torno do Mbappé e vão conseguir ir mais longe na Champions, né? Lembrando que nas 2 temporadas passadas, em que eles tiveram o Messi, o Neymar e o Mbappé juntos, eles caíram nas oitavas de final. Então, o Paris Saint-Germain é um time difícil de você prever, assim, porque sempre quando você acha agora vai, nunca vai. Então é meio complicado. Eu não acho que os problemas do Paris Saint-Germain, em questão de ser muito individual, era só Neymar e só Messi, sabe? Eu acho que, assim, é um começo de talvez um projeto esportivo que pode ter um futuro,
Mas mesmo assim, como você mesmo disse, deixa uma pulga atrás da orelha, porque é o PSG no final das contas e, sinceramente, nessas últimas temporadas, vem sendo um pouco decepcionante a atuação do clube, principalmente na Champions League. Realmente, cara, o PSG é um clube bem imprevisível. Pode até ser que eles ganhem a Champions League agora sem o Neymar, sem o Messi, porque nada lá costuma fazer muito sentido, né? E só complementando a informação, o gol do Dembélé foi anulado por falta, tá? Não foi nem impedimento, nem bola na mão. Foi uma falta na origem da jogada que eles acabaram anulando. E assim, então, o grupo F, né? O grupo da morte está agora com o PSG liderando com 6 pontos. Logo atrás o Borussia Dortmund com 4, o Newcastle também com 4 e o Milan com 2. Então, como eu falei, tá bastante embolado. O Milan que ainda não fez gol. Cara, é incrível. O Milan tem 2 pontos, ele nem gol fez. Foram 2 empates em 0-0 e agora a derrota por 3-0 contra o PSG. Então, eu acho que mesmo com um desempenho bem decepcionante do Milan nessa Champions, eles ainda têm chance de classificação. Especialmente porque ainda vão jogar 2 jogos no San Siro, né? Porque nesse primeiro turno o Milan ele visitou o PSG e visitou o Borussia Dortmund. Então eles ainda têm 2 jogos no San Siro, ainda tem uma boa chance de classificação. Acho que até o PSG que tá liderando ainda tem chance de cair fora. Então acho que tá fazendo jus aqui ao grupo da morte e tá tudo em aberto. Todos os times estão com chance de se classificar. Agora a gente vai pro grupo mais borocochô da Liga dos Campeões da Europa, o grupo mais xoxo capenga, aquele grupo meio café com leite, que todo mundo já sabe quem vai se classificar. Não tem nem graça de ver os jogos direito, né? A gente tem aqui a vitória do RB Leipzig contra o Crvena Zvezda, Estrela Vermelha, e temos a vitória... Cara, o grupo é tão xoxo que os 2 jogos tiveram o mesmo placar. Foi 3-1 pro RB Leipzig, 3-1 pro Manchester City. Impressionante, cara. Esse jogo aqui do Manchester City contra o Young Boys, que é o Borussia Dortmund das boy bands, o Borussia Dortmund do pop. Eu peguei uma reta final ali do primeiro tempo, vi os últimos minutos ali, e o jogo tava bem chato. O Manchester City rodando a bola pra um lado, pro outro, e o Young Boys todo retrancado, e a bola pra um lado, pro outro. Nossa senhora, que insuportável. Do Leipzig eu não consegui ver nada, nem os gols eu ainda vi, depois eu vou ver. Mas acho que você concorda aqui que essas 2 vitórias, né, esses 2 jogos, você já pode emendar aí pra falar dos 2. Que esse grupo aqui é disparado o grupo mais previsível de toda essa Liga dos Campeões, né? Eu acho que já é esperado que o Leipzig fique em segundo e o City em primeiro, assim, não acho que vai mudar muita coisa até o resto dessa fase de grupos, mas né, assim, o que mudou nessa partida, pelo menos do City, é que o Haaland, ele marca gols, né, ele faz os seus 2 primeiros gols na Champions League dessa edição. Além disso, também, uma curiosidade que eu acabei de perceber é que o City, ele faz o mesmo resultado nos 3 jogos. Foi 3-1 nas 3 rodadas. Exatamente. Incrível, né? Que é muito bizarro. Mas teve muito gol perdido, eu acho, assim, no primeiro tempo. Eu não cheguei a assistir muito, porque eu tava assistindo o Borussia Dortmund. Mas eu vi muitos gols perdidos, inclusive do Haaland. Cara, Mas é o City, né? tem um gol que ele perde pouco tempo depois de ele fazer o primeiro gol. O primeiro gol é de pênalti e o segundo é um golaço que ele faz de perna direita. Ele recebe ali na área do Rodri, abre pra direita e dá uma chapada maravilhosa no ângulo. Mas ele também perdeu um gol, acho que é uma jogada que é com o Grealish. O Grealish jogar com o Doku, acho que é com o Doku. Na direita, o Doku faz a jogada, dá aquele cruzamento tradicionalíssimo dos times de Guardiola, né? Que você manda a bola pro segundo pau pro cara chegar encostando. O Haaland se jogou na bola e mandou a bola pra fora. Foi um gol aí que ele tem perdido, né, cara? Essa temporada ele tem perdido alguns gols completamente bizarros. Tipo, eu sempre falo isso do Haaland, ele é um cara que perde muitos gols porque ele tem muitas chances. Então é natural que quanto mais chances você tenha, mais chances claras, você acabe perdendo. Porque nenhum jogador, nem o Cristiano Ronaldo no auge, nem o Messi faziam todas as chances, né? Então é natural que o cara acabe perdendo alguns gols ali. Mas ele realmente nessa temporada tem perdido alguns bem estranhos. E ele não tem jogos ruins, não tem feito números ruins pelo City. Muito Não. pelo contrário, porque as pessoas veem muito ele perdendo gol e acham isso. Mas ele tem acho que 9 gols em 9 jogos de Premier League. Agora já fez seus 2 gols aí da Champions. Então, tipo assim, não tá sendo o Haaland da temporada passada, no começo da temporada passada, mas tá sendo o Haaland. Não tem muito segredo. Tipo, se você olha os números e se você olhar só os números e esquecer que é o Haaland, você pensa, porra, 11 gols, a gente tá em outubro, é absurdo. Só que se você olhar para as chances que ele tem perdido, você pensa,
pô, se o Haaland tivesse numa fase boa, na fase da temporada passada, acho que ele estaria com uns 17 gols. 17, 18, eu acho que ele teria bem mais gols, né? Porque na temporada passada eu acho que ele estava sendo mais clínico do que ele tá sendo nessa, né? Tanto que ele demorou aí 3 rodadas para conseguir marcar na Liga dos Campeões. Mas agora que ele marcou, acho que dá pra dizer tranquilamente que acabou a briga pela artilharia, né? Agora que ele desencantou aí, a tendência é que o Haaland... Cara, o Haaland, ele tem um recorde do Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões. O Cristiano Ronaldo, ele conseguiu engatar 6 artilharias seguidas de Champions. 6. Isso é insano. É um bagulho que você só consegue entender se você parar pra olhar aquelas 6 Champions, porque é completamente insano que numa época que tinha Suárez no auge, Lewandowski no auge, Messi no auge, o Cristiano Ronaldo tenha conseguido engatar 6 artilharias de Champions. O Haaland, ele tem 2 artilharias de Champions na carreira, não são seguidas, uma foi em 2021 e a outra na temporada passada, mas... ele tá sendo tão de forma isolada, o grande goleador da geração, o símbolo de gol, é o 9 do melhor time do mundo, que é o Manchester City, que eu não vou duvidar se ele engatar aí umas boas artilharias de Champions consecutivas, cara, porque a tendência, né, daqui pra frente, especialmente nesse grupo, ele tá com 2 gols. O Manchester City ainda vai enfrentar mais uma vez o Leipzig, o Young Boys e o Crvena Zvezda. Então a tendência é que, pelo menos com 6 ou 7 gols, ele ainda consiga terminar essa fase de grupos. Mas é isso, cara. Bem previsível, bem de boa, bem borocochô, como eu falei, esse grupo aqui não tem... Esse grupo aqui vai ser sempre o que a gente vai passar mais rápido, porque, sinceramente, não tem muito o que extrair aqui desse grupo, né? Vamos então pro grupo H, o grupo final dessa Liga dos Campeões, em que tivemos aqui o jogo do coração da nossa querida Júlia, né? O Barcelona recebeu o Shakhtar, e já adianto que o Barcelona é um dos times, é um dos 3 times que tá... Dos 3 não, né? Dos acho que 4 times, né? Que estão 100%, né? Tem o Real Madrid, o Bayern de Munique, o Manchester City e o Barcelona. São os 4 times que estão com 100%. Se eu tiver esquecido de mais algum, vocês comentam aí no chat para me lembrar. Mas que até onde eu sei é esse. O Barcelona recebeu o Shakhtar, fez um jogo, no mínimo, brincando com perigo, né? O Barcelona, ele brincou com o perigo nessa partida, né? Abriu o placar com o gol do Ferran Torres, né? Que esse gol do Ferran Torres, ele saiu de uma das 500 bolas na trave que o Fermín Lopes colocou nesse jogo, né? O Ferran Torres pega o rebote muito bem ali, dá aquela chicotada na cara da bola, faz o gol. Depois ele vai comemorar aqui que acho que é alguma coisa pra avó dele, não sei se a avó dele tá doente ou se ela faleceu. Faleceu, né? Aí só que assim, aqui tá dando pra enxergar direito, mas na hora não dava pra enxergar, porque ele usou eu não sei se é um lápis de tinta preta e a camisa é grená, então não tava dando pra enxergar direito, mas na foto com a resolução boa, dá pra ver ali que é a mensagem pra avó dele. E Ferran Torres aí, né, que marca pela segunda jornada consecutiva da Champions, né, vale lembrar que ele marcou o gol da vitória contra o Porto, lá no Dragão, na rodada 2. E ainda no primeiro tempo o Barcelona conseguiu o segundo gol, seu segundo e último gol do jogo, marcado pelo Fermín Lopes, né, que foi um golaço, meu irmão. Marcar os gols fáceis ele não quer, marcar o difícil, aí sim ele quer. Porque o Fermín Lopes, ele teve de cabeça aqui que eu consigo lembrar 2 chances claras de gol, simples assim, cara a cara com o goleiro no primeiro tempo. Um ele finalizou, o goleiro fez a defesa, e outro é que ele manda na trave e o Ferran Torres marca no rebote. Ele perdeu esses gols fáceis e marcou o gol difícil, né? Que o gol que ele marcou não é um gol fácil, né? É uma baita de uma finalização. Inclusive, tá me chamando a atenção como esse guri finaliza bem. Ele, como eu falei, ele mandou outras bolas na trave no jogo. No segundo tempo, eu tenho um chutaço que ele carimba a trave, que também seria um baita num golaço. E também tem esse gol aqui. Então, olho nesse guri, nesse Fermín Lopes. Eu lembro que ele marcou contra o Real Madrid na pré-temporada nos Estados Unidos. É um garoto, mais uma, né, cara? O Barcelona não cansa de ficar revelando guri. É incrível, cara. Na pior fase da vida do Barcelona, desde dos anos 2000, ali no comecinho dos anos 2000, eles começam a desandar, a revelar guri. Pô, fim de semana teve o Guiú, né? O Marco Guiú. Nunca vi esse moleque na minha vida. Do nada o cara entrou com 30 segundos de jogo, fez um gol da vitória contra o Athletic Club. Então, realmente é curioso, né? O que acontece no Barcelona, cara. Parece até roteiro. E assim, com esses 2 gols, o Barcelona foi pro segundo tempo, deu uma relaxada ali. O André Henning, como eu falei, narrador tem boca de praga, cara. O André Henning, ele tava falando assim: olha, o Barcelona tirou o pé, mas o jogo não tá resolvido. Vai que sai um gol do Shakhtar e bota fogo no jogo. Assim que terminou de falar, saiu o gol do Shakhtar. O gol do Sudakov aqui, que recebeu ali pelo lado esquerdo e soltou
pé, baita finalização do Sudakov no canto do Ter Stegen, né? O Ter Stegen não pôde fazer absolutamente nada, uma bola indefensável. Depois disso, o Shakhtar pressionou, o Barcelona criou outras chances de gol, poderia ter feito o 3-1, mas parecia que estava um pouco impreciso, um pouco nervoso ali no segundo tempo e não conseguiu ampliar o placar, e assim o jogo acabou 2-1 para o Barcelona, terceira vitória em 3 jogos da Liga dos Campeões. E um detalhe também que vale pontuar, no segundo tempo, ali por volta dos 70, 75 minutos, o João Félix deixou a partida com dores. Depois ele fez um post no Instagram dizendo que não, tá tudo bem, foi só um susto, papapá. Mas obviamente a gente vamos ter que esperar pelo menos até amanhã pra ver se realmente tá tudo bem, né? Eles devem fazer aí algum exame dele pra ver se tá tudo show de bola. Porque no sábado tem El Clássico, né? Tem Real Madrid e Barcelona, o jogo mais importante da temporada espanhola. E obviamente o João Félix, que acho que tem sido o melhor jogador do Barcelona por enquanto, né? Tá jogando muito bem. Ele tá sem fazer gol alguns jogos, mas ele tá sem fazer gol por azar, porque ele tá jogando muita bola. Inclusive, fim de semana eu vi o jogo contra o Bilbao. Ele deixou, sei lá, uns 3 caras na cara do gol e os caras perdendo gol a rodo. Então, ele tá jogando muito bem. Tá sendo o melhor jogador da equipe nessa época de desfalques, né? Tá sem o Lewandowski, tá sem o Pedri. Então, se o Barcelona não tiver ele contra o Real Madrid, vai ficar estranho. Agora, Júlia, eu sei que você é torcedora do Barcelona e o Barcelona vem aí de 2 Champions bem ruins em que eles caíram na fase de grupos. Dessa vez, tá evidente que não vai acontecer, né? O Barcelona tá num grupo bem tranquilo ali junto com o Porto. Já são 3 vitórias, já tá com um pé e meio no mata-mata. Você acha que da forma que as coisas estão desenrolando, essa equipe do Barcelona, dependendo ali do caminho do sorteio, eles podem fazer aí uma boa Champions, ou essa ainda não é a temporada para exigir isso do trabalho do Xavi? Então, eu sou bem confiante em relação ao Barcelona, porque até nessa partida que eu tava um pouco preocupada, porque foram muitos desfalques do Barcelona, sem Koundé, sem Lewandowski, sem Pedri, que já tá a temporada toda fora, sem Rafinha, sem Sérgio Roberto, sem De Jong, o Gavi fora por suspensão. Então, tipo assim, era um time do Barcelona que o banco de reservas, se você vê os nomes, você vai ficar assim, gente, o que é isso, É o sabe? Barça B. Não, é a galera a creche do Barcelona, porque tem o Mark Gil, que tem 17 anos, que fez o gol na última partida, tem o Astralaga, 19 anos, tem o Pau Cubarsí, de 16, Hector Fort, 16, Garrido, 19, Caçador, 20, e o Christensen, que tinha 27, que é o mais velho do banco, no jogador de linha. Então, assim, eu tava assim, cara, ganhar essa partida ia ser muito bom pro Barcelona. E por mais que teve susto, teve alguns problemas ali aqui, deu uma relaxada, o que é super normal, vai ter o clássico no sábado de manhã, horário de Brasília, é menos de 72 horas desse jogo. Então, assim, eu acho até compreensível o Barcelona ter jogado dessa forma, mas em geral eu tô muito confiante. Eu acho que é a primeira vez desde quando estourou toda a crise econômica e política do Barcelona, que o Barcelona vem com um elenco recheado, sabe? Bem equilibrado, seja na defesa, no meio, no ataque, com um banco bom, com jogadores como o Ferran Torres se destacando e outros meninos também. Então, assim, cara, eu tenho muita confiança que pelo menos umas quartas de finais, sabe? Pra me deixar feliz, porque eu sinto falta de ver o Barcelona no mata-mata, tô com saudade de sofrer e boto fé que essa temporada vai, entendeu? Essa temporada vai ser a temporada da redenção. Cara, assim, eu tenho pra mim, assim, que os favoritos ali é o Manchester City isolado na primeira prateleira dos favoritos. Aí depois você tem a segunda prateleira com o Real Madrid e o Bayern de Munique. Aí depois você tem os outros. E eu acredito que algum desses outros vai se meter ali, até porque a semifinal são 4, né? Não tem como ser só 3 na semifinal. Então, acho que o Barcelona é um deles, porque quando o time estava inteiro, antes de começar a ter essa saraivada de lesões que o Barcelona tem tido, acredito que estavam tendo um futebol muito bom, várias goleadas ali acontecendo. Só que aí depois o Barcelona deu azar, né? Vários jogadores começaram a ficar de fora. Tem que tomar cuidado para não, né, nessa fase de muitas lesões, não perder o prumo no Campeonato Espanhol. Porque o mata-mata da Champions é só em fevereiro. Então acredito que se o trabalho for feito tudo corretinho, daqui para lá o Barcelona deve estar com o time completo para jogar o mata-mata. E assim, então vamos para o último jogo da rodada 3 da Liga dos Campeões, que foi a Real Antuérpia contra o FC Porto, tá? O Porto, o dragãozão da massa, foi visitar o Antuérpia
lá na Polônia, e começou perdendo, né? O Yusuf aqui, que quando eu tava vendo os gols, o narrador gritou Yusuf bem rápido, eu lembrei do Yusuke Urameshi, eu pensei, que isso, cara? O cara é mais um japonês que tá aparecendo aí, fazendo gol, é incrível, não para de spawnar japonês fazendo gol. Mas não, é Yusuf, ele fez o gol, abriu o placar, e na hora todo mundo já, cara, o tamanho da zebra que tá acontecendo, que tá rolando lá no jogo entre Real Antuérpia e Porto, mas essa zebra acabou não durando muito tempo, né? Mas antes de falarmos sobre o restante do jogo, eu quero destacar aqui o recorde do nosso Matusalém, aqui o nosso querido Pepe, o homem. 40 anos e 242 dias o Pepe entrou em campo, fez a sua estreia nesta Champions League e se tornou o jogador de linha mais velho a jogar uma partida de Champions League na história, cara, incrível. Interminável Pepe, o cara com 40 anos de idade, o Pepe ainda conseguir jogar num Porto, que é um time de altíssimo nível, um dos principais times do futebol europeu, tá assim, ó, tem que bater palma. Porque não é simples, né? Eu acho que a gente tem outro exemplo do Thiago Silva, né? Que já tá com 39 anos e tá jogando no Chelsea, tá jogando em um dos times mais relevantes da Premier League. Então, realmente são exemplos de profissionais. O Pepe tem toda aquela ressalva, né? Ele tem alguns episódios de fúria descontrolada quando ele jogava pelo Real Madrid. Mas a verdade é que é um zagueiro histórico, é um dos grandes jogadores aí do futebol europeu da década passada pra cá. Eu vivo dizendo isso, sempre que me perguntam eu falo. Pra mim, foi o melhor jogador de Portugal na conquista da Eurocopa em 2016, então palmas pro Pepe, muito respeito para ele, porque é um colosso aí do futebol mundial. E esse é um recorde aqui que vai penar para ser quebrado, cara, porque não é qualquer pessoa, não é qualquer jogador que consegue chegar a essa idade e ainda tá jogando num clube que disputa a Liga dos Campeões da Europa. Como eu falei, o Real Antuérpia abriu o placar contra o Porto, mas não durou muito tempo, né? Porque o Porto voltou pro segundo tempo com o cão nos couro, voltou com o dragão ali, realmente. Fazendo analogia com Cavaleiros do Zodíaco, tem o Cavaleiro de Dragão Shiryu, que quando o cosmo dele estava atingindo pico máximo de poder, o dragão aparecia nas costas dele. Então dá pra dizer que o Porto, o dragão apareceu ali no estádio, apareceu nas costas de todos os jogadores do Porto e eles começaram a passar por cima do Antwerp, né? Foram aqui logo no primeiro minuto do jogo, né? O Evanilson já faz o primeiro dos seus 3 gols, né? Aqui já fica o destaque. O brasileiro Evanilson marcou um hat-trick no jogo, né? Sempre muito maravilhoso ver brasileiros com tanto destaque, né? A principal competição de clubes da Europa, né? Depois o Estáquio conseguiu virar o jogo e depois o Evanilson completou seu hat-trick. O primeiro gol aqui foi uma bola desviada, né? Um bom chute ali, a bola acabou dando um desviozinho e indo pro gol. O segundo gol dele foi um golaço que ele pega a bola assim de primeira na cara da bola, assim, com raiva, com força, para fazer o terceiro gol do Porto. E o último também foi um golaço, né? Que o Evanilson recebe um passe, sai cara a cara com o goleiro e categoria, manda a bola por cima ali do goleirão do Antwerp, que não viu nem a cor da bola. Hat-trick aí do Evanilson, baita atuação e baita vitória do Porto, né? Previsível. Neste momento, esse também é um dos grupos mais previsíveis da Champions, né? Junto ali com o grupo do Manchester City. Temos o Barcelona que está liderando com 9 pontos por causa da vitória contra o Porto no Dragão. E logo depois vem o próprio Porto com 6 pontos, conseguiu vencer o Shakhtar fora de casa e também conseguiu vencer o Real Antuérpia fora de casa. Então aqui caminho previsível, Porto e Barcelona devem se classificar com tranquilidade para a próxima fase. Você acha que ainda tem perigo? Você acha que o Porto tem condições de ir lá no Camp Nou e tirar essa vaga, essa primeira vaga das mãos do Barcelona? Porque assim, é bom dizer, na Champions League importa muito a colocação que você passa, porque se você passar em primeiro, você vai pegar um cara que passou em segundo, e se você passar em segundo, você vai pegar um cara que passou em primeiro. O que você acha aí desse grupo H na Liga dos Campeões, Júlia? O jogo do Barcelona contra o Porto já foi, assim, o Porto não jogou mal de jeito nenhum, teve muitas chances, inclusive o Barcelona jogou assim, né, no perigo, na cagada, literalmente, né, por causa do nosso amigo Lamine Yamal, que deixou o Barcelona com 10 em campo por muita parte do segundo tempo. E, cara, eu acho que com o Barcelona tudo pode acontecer, né, cara? Tipo assim, eu sou tão... Quem tem medo, entendeu? Essa é a frase da minha vida em relação ao Barcelona. E eu tenho medo.
Então, eu acho que o Porto pode fazer uma maldade ainda. Eu acho que as coisas vão se mostrar com o tempo. Eu não vou botar tanta fé, mas eu espero de verdade que o Barcelona passe em primeiro, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos fazer bonito depois de tanto tempo aí, caindo na fase de grupos. Chega, né? Aí pega o Bayern de Munique e acabou a temporada. Então, se o Barcelona passar em segundo, pode ter certeza Não, que é vai. Bayern de É Munique, com Bayern de certeza. Munique, é Manchester City, tá ligado? Vai ser nesse naipe aí, tem. Inclusive, eu tô pensando a mesma coisa com o Atlético de Madrid. Se a gente passar em segundo ali no grupo, com o Feyenoord e com a Lazio, se passar em segundo, eu já vou estar feliz, cara. Eu só não quero que caia na fase de grupos de novo, igual caiu na temporada passada. Mas se passar em segundo, não tenho dúvida que vai vir ou o Manchester City de novo, ou vai vir a desgrama do Bayern de Munique. Mas é isso, então. Assim a gente passou por todos os jogos, por todos os grupos da Liga dos Campeões de 2023, 2024